querido, salve minha querida, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Camargo, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Química no Detalhe. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre isomeria óptica. Serão 3 aulas sobre o assunto e essa é a aula 02. Então se prepara aí e vamos para a aula! Então vamos lá! Na videoaula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre isomeria óptica, certo? Na aula 01, que foi a aula anterior, a parte 01, tá aqui ó, no card, se você não assistiu ainda, assista. Nós conversamos sobre a introdução à isomeria óptica, muitas e muitas definições. O que é isomeria óptica, quando ocorre, o que é carbono quiral, o que é imagem especular não sobreponível, o que era luz polarizada, o que é desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda, né, que é o destrógeno e o levógeno, e o conceito de enantiômeros. Tudo isso na aula anterior. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar sobre isomeria óptica, né, a parte 02, serão 3 videoaulas sobre isomeria óptica. Hoje nós vamos definir o que é mistura racêmica, a gente vai verificar moléculas que tenham mais de um carbono quiral, e vamos determinar o número de versões espaciais que uma molécula com mais de um carbono quiral vai proporcionar. Então, tudo isso a partir de agora. Então, vamos lá. Para começar, se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, isso, se inscreve no canal. É muito importante. Você que está sempre aqui nesse canal, vendo as videoaulas, ou está chegando hoje, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar muito em química. Deixa teu e-mail nos comentários para receber lista de exercícios sobre o tema sempre e curte o vídeo. Isso tudo é bem importante. Então, vamos lá! Na aula anterior, a gente falou do tal do carbono quiral, que é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Quando o meu carbono tem 4 ligantes diferentes, ele é o carbono assimétrico ou o carbono quiral. E quando eu colocar essa molécula que tem carbono quiral, um carbono quiral aqui ó, no espelho, a molécula invertida, a imagem especular, não será sobreponível. Então eu falo que é uma imagem especular não sobreponível. Eu não consigo colocar todos os átomos, todos os ligantes, nas mesmas posições espaciais. A gente viu isso na aula anterior com os modelos que eu mostrei para vocês. Beleza? A gente viu que esse parzinho chama-se enantiômeros. Enantiômeros. Beleza? A gente viu que se eu passar a luz polarizada por uma molécula que tem isomeria óptica, ela vai desviar a luz polarizada. Pode desviar para a direita, que é o destrógeno, ou pode desviar uma luz que está polarizada para a esquerda, que é o levógeno. Agora, o que tem de especial aí? Se eu falar para você assim, que o meu isômero destrógeno desviou a luz polarizada em 12 graus para a direita. Eu tenho lá o polarímetro, né? E eu determino que desviou 12 graus, com 12 graus para a direita, a luz polarizada. O que significa isso? Se o destrógeno desviou a luz polarizada em 12 graus para a direita, a sua imagem especular, a versão levógeno, vai desviar a luz polarizada 12 graus para a esquerda. Então, olha que interessante. Se eu falar que o destrógeno desviou a luz polarizada em 12 graus para a direita, vou colocar um mais aqui de direita, o levógeno, que seja a imagem especular, vai desviar a luz polarizada 12 graus também, só que para a esquerda, vou colocar negativo. Então, o que significa isso? Que destrógeno e levógeno de uma imagem especular, eles vão desviar ao mesmo ângulo, só que um para a direita e um para a esquerda. E aonde vem a novidade? Quando eu tenho um composto que tem isomeria óptica, se esse composto tiver 50% de destrógeno, 50% das moléculas são destrógeno, e 50% é levógeno, ou seja, metade da composição é destrógeno, metade é levógeno, o que vai acontecer? Vai ter uma compensação. Um vai acabar, digamos, neutralizando o outro. Um vai derrubar a luz para a direita, mas o outro para a esquerda. E um vai compensar, um vai acabar com o outro, um vai neutralizar o outro. Então aí nesse caso, se eu tiver 50% de destrógeno e 50% de levógeno, aí eu falo que eu tenho uma mistura racêmica. Eu falo que eu tenho um composto opticamente inativo.
Porque ele não vai conseguir desviar a luz polarizada. Porque se eles tiverem a mesma quantidade, um acaba interferindo no outro. Esse anula esse. E aí não tem um desvio da luz polarizada. Tá aqui. Então, isso, primeira novidade dessa aula é você anotar que destrógeno e levógeno, se eu tiver 50% de cada um, aí eu falo que eu tenho uma mistura racêmica. Aí, uma mistura racêmica. Mas lembre-se, para ser mistura racêmica, eu tenho que ter 50% de destrógeno e 50% de levógeno. Quando isso acontecer, eu falo que eu tenho uma mistura racêmica. Aí eu não vou ter desvio da luz polarizada, porque um vai acabar anulando o outro. Eu falo que é um composto opticamente inativo. Então, a primeira parte da aula era entender o que significa mistura racêmica. Agora, nós vamos conversar sobre isomeria óptica quando a molécula tem mais de um carbono quiral. E agora tem bastante coisa bem legal para nós interpretarmos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma molécula que vai ter mais de um carbono quiral. Vamos identificar esse carbono quiral, cada um deles. Este carbono aqui não é quiral porque ele tem 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais. Agora, esse carbono aqui, ó, este carbono aqui, ó, ele tem 4 ligantes diferentes. Vê se você enxerga comigo. Um dos ligantes é o H, o outro ligante é o OH, que é diferente, o outro ligante é o CH3, e o outro ligante é todo esse grupo aqui de baixo, CClOHH. Então, ó, esse cara é diferente desse cara, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, esse carbono aqui, ele tem 4 ligantes diferentes. Logo, ele vai ser um carbono quiral. Ele vai desviar a luz polarizada, não é isso? Ele vai ter uma imagem especular não sobreponível. Então tá. Agora, se eu olhar para esse cara aqui ó, de baixo, esse outro carbono, ele também é um carbono quiral. Quais são os 4 ligantes dele? Ele tem um Cl, ele tem um H, que é diferente, ele tem um OH, que é outro ligante diferente, e tem esse cara gigantão aqui em cima, que é um CCH3OHH. Então esse carbono aqui também tem 4 ligantes diferentes. Então ele também é um carbono quiral. E se ele também é um carbono quiral, nossa molécula agora tem mais de um carbono quiral. Tranquilo. A novidade agora é o número de imagens que esse composto, o número de versões espaciais diferentes que esse composto vai apresentar. Se eu tenho um carbono quiral, ele tem 2 versões diferentes, ó, 2 versões espaciais diferentes. Agora, quando eu tenho mais de um carbono quiral, eu vou ter mais de 2 versões espaciais deste composto. E eu vou te mostrar cada uma delas agora para nós discutirmos. Então, aguenta aí, vou escrever na lousa e já volto. Então, voltando. Olha o que aconteceu no quadro agora. Este composto que tem 2 carbonos quirais, ele vai ter 4 versões espaciais diferentes. Dá uma olhadinha aí como tudo faz sentido, ó. Tem 4 versões espaciais diferentes. Perceba que, no caso 1 para o caso 2, eu tenho uma versão de imagem especular. Perceba, ó. Dá uma olhadinha. O 1 e o 2 são imagem especular não sobreponível, carbono quiral. Perceba que o 3 e o 4 também são imagem especular não sobreponível. Dá uma olhadinha. Também são imagem especular não sobreponível. Agora, se eu comparar o 1 com o 4, perceba que não é imagem especular. Se eu colocar o 4 aqui, ó, não vai ser o espelho, porque ó, o espelho tem que ser OH e Cl. Aqui eu vou ter OH e OH. Então, por exemplo, o 1 e o 4 não são imagem especular. E o 3 e o 2 também não são imagem especular. Dá uma olhada. Mas essas são 4 versões espaciais que eu tenho para o meu composto, tá? E aí o 1 e o 4, o 1 e o 2 são imagem especular, o 3 e o 4 são imagem especular, o 1 e o 4 e o 2 e o 3, ou o 2 e o 4, eles não são imagem especular um do outro. Quando eu tenho 2 compostos que têm isomeria óptica, os 2 têm isomeria óptica, mas eles não são imagem especular um do outro, aí eu posso chamá-los de diastereoisômeros. Então, olha só.
enantiômeros, imagem especular um do outro. Agora, quando eu tenho dois compostos com isomeria óptica e eles não são imagem especular um do outro, aí eu falo que eles são diástereoisômeros. Tudo bem? Então, toma cuidado com isso. Mas, professor, um vestibular pode pedir para eu desenhar todos os formatos, todas as versões espaciais diferentes? Até pode. Mas o mais comum é você ser cobrado para interpretar qual é o número de versões espaciais que esse composto tem. Tipo, ó, um cara que tem 2 carbonos quirais diferentes, ele vai ter 4 versões espaciais diferentes. Tá, professor, mas se fosse 3, 4, 5, 6 carbonos quirais, como que eu chego na conta? Existe uma forma mais direta de eu chegar? Tem. Como, professor? Aguenta aí. Então, para nós determinarmos o número de versões espaciais diferentes que o meu composto terá, eu vou fazer essa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a n. 2 elevado a n. E isso vai me dar o número de isômeros ópticos que eu tenho. Professor, mas o que é o tal do n lá em cima? O n é o número de carbonos assimétricos que eu terei. Então eu vou ver quantos carbonos assimétricos eu tenho. Vou levar 2 elevado ao número de carbonos assimétrico, tipo aqui era 2, né? 2 elevado a 2 dá 4. Então eu vou ter 4 versões espaciais diferentes. Se eu tivesse 3 carbonos quirais, eu ia colocar 2 elevado à terceira, que dá 8. Então quer dizer que se o meu composto tem 3 carbonos quirais, ele vai ter 8 versões espaciais diferentes. Tá aí. E lembre-se que cada parzinho de estrógeno, levógeno de imagem especular pode formar uma mistura racêmica. Então, por exemplo, ó, o 1 e o 2 podem formar uma mistura racêmica. O 3 e o 4 também podem formar uma mistura racêmica, porque são imagem especular, e imagem especular com 50% de D e 50% de L formam uma mistura racêmica, início da aula. Agora, o 1 e o 4, o 2 e o 3 não podem formar uma mistura racêmica, porque eles não são imagem especular. Tá, professor, mas um vestibular pode pedir qual o número, a quantidade de mistura racêmica que eu posso ter? Sim. Por exemplo, aqui eu tenho 4 isômeros espaciais, não é isso? Quantas possibilidades de mistura racêmica eu tenho? Ou seja, de imagem especular, 50% de cada um. O 1 com o 2, o 3 com o 4. Eu tenho 2 possibilidades de mistura racêmica, embora eu tenha 4 versões espaciais desse composto. Então, para eu, a partir do número total de versões que eu tenho, se eu dividir por 2, eu descubro o número total de misturas racêmicas. Então, por exemplo, se for 2 elevado a 3, 3 carbonos assimétricos dá 8, se eu dividir por 2 dá 4. Então, eu teria 4 possibilidades de mistura racêmica. Então, é isso. Na aula de hoje, nós entendemos o que é mistura racêmica. Quando eu tenho mais de um carbono quiral, vai ficando cada vez mais louco o número de versões espaciais. Para eu ter certeza do número de possibilidades, eu vou fazer 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos assimétricos. Beleza? Então, é isso. A aula de hoje, vou ficando por aqui. Na parte 03, nós vamos conversar sobre isomeria óptica em compostos cíclicos, como é que eu determino o carbono quiral em compostos cíclicos, e isomeria óptica em compostos sem carbono quiral. Sim, são os compostos alênicos. Mas isso é o tema da nossa próxima aula. Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo e te espero na próxima aula. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau. Ó, um par aqui ó, de enantiômero aqui, ó.